Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a presença honrosa do Dr. Mário Bongiolo, cirurgião plástico aqui de Curitiba, que vai nos dar assim uma pincelada do dia a dia dele, vai mostrar quem ele é. Quem é o Ser Médico, Dr. Mário? Seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, Mário. Obrigado, Dr. César, muito obrigado vocês também pelo convite. Bacana. Conte para nós, quem é o Mário Bongiolo? Posso te chamar de Mário? Pode, claro. Então vamos lá. Imagina. Quem é? Quem é você? Bom, eu nasci no interior do Paraná, né, na cidade de Cascavel. Minha família se mudou para Santa Catarina no final dos anos 90, quando eu vim para Curitiba, para finalizar os meus estudos do segundo grau na época, né, terceiro ano. E aqui eu acabei fazendo também minha faculdade. Toda a minha formação foi em Curitiba. Então fiz a faculdade de medicina em Curitiba. Fiz a residência, que a gente faz residência de cirurgia geral em Curitiba, no Hospital Evangélico. E depois a residência de cirurgia plástica no Hospital Cajuru e Santa Casa. Essa residência de cirurgia plástica eu finalizei em 2011. E fiquei integrando o serviço de cirurgia plástica, né, como preceptor até o final de 2018. Né, ajudando a formação de outros cirurgiões plásticos também. Que bacana. Então você teve uma carreira aí que desde o início muito voltado ao ensino também. Sim, se dedicou a não só a cuidar dos pacientes, mas também na formação de outros médicos. Isso, após a minha formação completa de cirurgião plástico, durante 7 anos, né? Durante 7 anos. Que bacana. Ou seja, você está formado há mais de 16 anos, isso? A formação da faculdade é 17 anos. 17 anos. 17 anos. Maravilha. E hoje você é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso, exato. Que isso é muito importante para o nosso paciente leigo saber que você tem um credenciamento, né? Que é uma qualificação profissional, uma habilitação. Sim, exatamente. Eu acho que hoje o paciente se vê muitas vezes confuso com tanta informação que recebe. E cada vez mais as entidades oficiais, né, que, vamos dizer assim, qualificam o médico como especialista, têm mais importância, né? Então, dentro disso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é cada vez mais fundamental para trazer segurança para os pacientes na escolha dos profissionais que vão realizar aquela cirurgia. Bacana. Qual é, hoje, o foco principal das tuas cirurgias, Mário? Bem, a cirurgia plástica é uma especialidade extremamente ampla. Grande, né? Você pode mexer desde implantes de cabelo até reconstruções de membros inferiores, né, após trauma. Então é uma especialidade muito ampla. E nesse caminho eu acabei focando em cirurgias corporais e cirurgias de mama. Né? Então, por exemplo, rinoplastia, há 5 anos eu já não realizo, né? Porque as técnicas vão evoluindo e o estudo se faz necessário de uma maneira muito constante. Então você não consegue se aperfeiçoar e realizar todas as cirurgias com o máximo, né, de entrega ao seu paciente. Você tem que acabar escolhendo, optando. E eu acabei optando pelas cirurgias de contorno corporal e cirurgias de mama. Maravilha, e eu concordo assim com você que realmente a rinoplastia é um órgão tão pequeno no nariz, mas olha, todos os anos a gente vê coisas novas e é um pêndulo. Às vezes eles comentam sobre uma técnica, daí passa um tempo sem falar daquela técnica, ela volta, e por que voltou? Então é um questionamento eterno, né? Acho que isso acontece assim dentro das cirurgias de mama também, cirurgias corporais. Então eu falo assim, nem sempre as novidades são melhores do que umas técnicas mais consagradas. Mas você tem que estar atento e acompanhando tudo isso. Os movimentos. Os movimentos, exatamente. Senão você acaba deixando, né, de entregar para o teu paciente o que tem de melhor naquela cirurgia que você quer se dedicar a entregar o que tem de melhor. Isso aí. Bacana. Dr. Mário, o que é contorno corporal? Cirurgia do contorno corporal. É esse o termo? A gente utiliza esse termo, né, em cirurgia plástica para se referir a todas as cirurgias que você vai melhorar, né, e tratar algumas deformidades corporais. Sejam elas deformidades, vamos dizer assim, genéticas, né, como algumas
lipodistrofias localizadas, que por exemplo, está na moda o termo lipedema, né? Isso. São mulheres que têm tendência a um acúmulo desproporcional de gordura nos membros inferiores, então até alterações de contorno corporal genético, e também alterações corporais causadas por ou oscilações de peso ou após gestação, né? Que é o mais comum, né? Assim, a mulher vê uma mudança corporal muito impactante, né, que acontece durante a gestação ou as gestações. Interessante. E hoje, esse assunto do lipedema que você comentou, eu vejo como assim uma enfermidade, uma doença muito complexa, né? Ou não? Olha, é uma doença... É um desafio ou não? Assim, é uma doença que até eu estava comentando hoje com uma paciente, hoje pela início da tarde com uma paciente, que é um termo que já existe nos livros de cirurgia plástica, assim, desde a minha residência ali, né, os livros que a gente usava ali de 2005, de 2006, esse termo já existia. Há bastante tempo. Então já é um termo antigo, porém um termo que não se dava o devido valor, né? E hoje a gente vê cada vez mais profissionais voltados a estudar e entender melhor essa condição, né, e a tratar também de maneira mais eficaz. Então, eu acredito que ainda é um termo que vai sofrer mudanças nos tratamentos que estão sendo propostos, né, para se consagrar um tratamento daqui a alguns anos como mais eficaz, né? Verdade. O que existe, assim, conte para nós um pouco sobre avanços em termos de tecnologia para o contorno corporal. A cirurgia de contorno corporal envolve, em mais de 90% das vezes, né, a lipoaspiração. E a lipoaspiração, ela teve uma evolução muito grande, se a gente pegar aí nos últimos 10, 15 anos. Quando eu estava no final da residência, ali em 2009, 2010, falava-se muito em laser lipólise, né? Então foi um dos primeiros aparelhos que apareceram, né, para auxiliar no resultado de uma lipoaspiração, e o intuito desse aparelho era otimizar a retração da pele. Porque um problema é quando a gente remove volume, né? Você está removendo o volume de uma determinada região, a pele ela tem que acompanhar aquela redução, ela tem que causar uma retração, ou ela tem que ter uma retração. E alguns pacientes não têm essa capacidade. Então esse laser lipo foi o primeiro aparelho que surgiu ali entre 2005 aproximadamente e foi utilizado durante uns 5 anos. Esse aparelho ele acabou não tendo um resultado do que muito esperado, né? Então a retração que ele promovia era pequena, né? E muitas vezes essa retração, depois de algum tempo, ela se perdia. Aí a gente ficou com um intervalo, né, sem muita novidade nisso. Foi aí que, em 2019, 2020, né, começaram a surgir os aparelhos à base de jato de plasma, né? Então, hoje, a gente dispõe de 2 equipamentos. Um é chamado Renuvium, né, e o outro o Argoplasma, que são as tecnologias mais atuais, assim, em termos de retração de pele, né, para otimizar o resultado da lipoaspiração. São aparelhos que já existem há 4, 5 anos, com resultados eficazes, né, e claro que não vai parar por aí muito provavelmente, né. O Argoplasma, eu falo muito que ele foi já uma pequena evolução do Renuvium, né? Ele é um aparelho um pouco mais fácil de manusear, então ele é mais eficaz, o tempo cirúrgico com ele é um pouco menor do que comparado ao Renuvium. Então quem já tem essa possibilidade de utilizar o Argoplasma acaba deixando o Renuvium um pouco de lado. E provavelmente, em 1 ou 2 anos, deve vir algo diferente. É uma tendência que a gente vê na cirurgia plástica, que as tecnologias entraram na especialidade e não tendem mais a sair. Porque a melhora do padrão de resultado é realmente visível, né? E os resultados, assim, nós podemos falar a longo prazo? Tem alguns estudos que falam, assim, de resultados... O longo prazo, então, desses equipamentos também, ainda é curto, né? Também tem que definir o que é longo prazo, exato, né? Exato.
E em cirurgia plástica, assim, principalmente em termos de retração de pele, é muito difícil de você fazer trabalhos comparativos, né? Uhum. Porque você... Tem outros fatores, Tem né? muitos fatores. Tem os fatores individuais do paciente, né? Então, um paciente tem uma retração de pele diferente do outro. Então, isso já vai fornecer resultados diferentes. A gente gosta de comentar com o próprio paciente que esses equipamentos, eles tendem a otimizar em cerca de 40% a retração natural que a pele daquele paciente vai ter. Oh, que bacana. Então, se o paciente tem uma capacidade de retração de pele boa, é um investimento que, obviamente, vai valer muito a pena, né? Porque você vai otimizar em 40% a 50% já uma boa capacidade de retração. Bacana. Já em áreas, por exemplo, pele que você vê, uma pele muito fina, muito delgada, ou uma pele com muitas estrias, que a capacidade de retração é extremamente pequena, você aumentar em 40%, 50% a retração de uma pele que vai retrair muito pouco, muitas vezes o investimento não vale a pena. Não vale a pena. E aí que entram as cirurgias de remover excesso de pele, né? Daí a gente já parte para cirurgias que geram cicatrizes, obviamente, né? Mas que às vezes, muitas vezes se faz necessário. Entendi. Ou seja, existem indicações. Exato. Não é para todo paciente. Não, e aí é muito... não tem uma regra exatamente de como indicar. Aí é o feeling do cirurgião de sentir desde a expectativa de resultado que o paciente está buscando, né, até sentir que aquela pele, se ela vai ter uma resposta interessante ou não. Então isso é muito difícil de ser passado de um cirurgião por outro, né? É muito feeling mesmo, é a experiência do cirurgião que vai gerando isso, né? Veja que não é só a tecnologia, né? É muito também da tua experiência, do teu feeling, né? Do teu background aí com os pacientes, o que deu certo, o que não deu, Sim. A evolução dos teus pacientes no teu dia a dia, do consultório. Certamente. A gente fala assim que a melhor ferramenta, ou a melhor, vamos lá falar em tecnologia, né, que era o tema inicial ali da pergunta, ainda é, para o bom resultado de cirurgia, a mão do cirurgião. Né? Nada vai substituir isso. Né? Então, se um bom cirurgião detém uma boa técnica cirúrgica, ele vai conseguir entregar um bom resultado. Um mau cirurgião, mesmo usando a melhor tecnologia que tem, ele não vai conseguir entregar um bom resultado. É verdade. Agora, uma boa tecnologia na mão de um bom cirurgião, aí você tem resultados. É igual um piloto de carro, vamos pegar, né? Você dá um carro de uma Fórmula 1 na mão de um bom piloto, você vai ter um excelente resultado. Um excelente resultado. Se você dá uma Fórmula 1 numa mão de um mau piloto, não adianta, né? Muito, olha, bacana a comparação. O que hoje, assim, é uma curiosidade, talvez seja do nossos ouvintes aqui, quem mais procura? Eu vejo assim, o homem tem procurado muito? Cada vez mais o homem está aceitando assim, a ideia de que a cirurgia plástica ela vai trazer assim, um benefício, né? O que é o objetivo de uma cirurgia plástica, né, gente? Eu sempre pergunto isso. Qual é o objetivo de uma cirurgia plástica? Eu sempre pergunto isso para o paciente quando chega no consultório, assim, mas por que você quer fazer tal cirurgia, né? A cirurgia plástica, eu sempre falo assim, que ela tem que mudar, assim, não só a parte estética. Ela tem que trazer um benefício em relação à autoestima, a pessoa se sentir mais confiante. Ela tem que ter essa virada de chave. Né? Resolver a dor dela. A dor que às vezes não é só física ali, é uma dor meio emocional, de comportamento. Exato. Então o homem está entendendo cada vez mais assim que a cirurgia plástica tem esse valor. Né? Então apoia cada vez mais a sua esposa para realizar a cirurgia e também busca, né, resolver assim seja uma queixa, por exemplo, um aumento que é comum, assim, um homem após uns 40 e poucos anos, aquela chamada ginecomastia, né? Então, um aumento de gordura na região mamária, né? Seja por gordura ou por glândula, que pode acontecer também, e você buscar resolver aquela situação para você se sentir melhor, se sentir mais confiante. É muito comum alguns pacientes relatarem que não tem vergonha de tirar a camiseta,
Seja no jogo de futebol, que vai por time sem camisa, né? Ele não gosta, não se sente bem. Então, você resolver aquele problema que ele sente, vai trazer um benefício, né, de autoestima, de autoconfiança e também estético, né? Além disso, a lipoaspiração corporal também é uma cirurgia muito procurada pelos homens, né? Tanto a lipo de definição, né, a lipoaspiração de definição para melhorar a definição de musculaturas, com aquele paciente que se cuida, que faz atividade física, ou aquele paciente que tem aquela gordurinha embaixo do umbigo, na região da cintura, que marca na roupa, né? Então, acabam sendo as cirurgias mais buscadas pelo paciente masculino, né, no consultório de cirurgia plástica. Bacana, bom saber. E a lipoescultura? O que é lipoescultura? Ou você sempre procura associar junto com a lipoaspiração de alta definição? Então, a lipoaspiração, ela por si já é uma lipoescultura. Exato. Porque você vai estar melhorando aquele contorno, aquele formato corporal, retirando, né? Então, aspirando a gordura de regiões que têm que ser retiradas e enxertando, colocando gorduras em algumas áreas que você precisa aumentar. O termo lipoescultura, ele acabou sendo conhecido como colocar gordura. Tá. Então, eu vou fazer um aumento do volume do glúteo, por exemplo, com o uso de gordura. Então, eu vou fazer uma lipoescultura no meu glúteo, né? Mas o termo correto de quando a gente vai colocar a gordura é lipoenxertia. Então, existe uma pequena confusão, né? Mas quem escolhe os termos acaba sendo o paciente, né? Entendi. Então, o termo lipoescultura acaba sendo muito... É mais popular, fácil, mais né? popular e fácil de entender, né? Perfeito. Eu vejo assim que você desenvolve um trabalho muito bacana com abdômen, que é abdominoplastia sem drenos. Como é que é essa história? Porque eu sou de uma época que se usava 2 drenos grandes do lado. A abdominoplastia é uma das cirurgias de contorno corporal, né, buscada principalmente pelas mulheres que já tiveram filhos, né? A principal indicação é para quem já teve filho ou quem passou por uma grande perda de peso, né, que tem um excesso de pele no abdômen. Durante a abdominoplastia, a gente acaba realizando um descolamento da pele da parte anterior do abdômen, daqui da parte da frente do abdômen, para fazer o tratamento da musculatura. Então, nessa cirurgia, a gente fecha, né, a diástase, que é aquele afastamento que o músculo acaba tendo durante a gestação, para o útero crescer e o bebê se acomodar, né, dentro do abdômen da mulher. Então, depois que fecha a diástase, eu tenho aquela pele, aquele retalho que está descolado. Tá? Um médico brasileiro, nos anos 90, chamado Dr. Ricardo Barudi, ele que iniciou, né, esse movimento, vamos dizer assim, a ideia de não utilizar drenos durante as abdominoplastias. Então, não é uma técnica nova, né? Você vê que é uma técnica que tem basicamente uns 30 anos. Exato. Então, o Dr. Ricardo Barudi, né, nos congressos, ele comentava, eu vou começar a fazer, eu faço pontos para aderir de novo, né, esse retalho, e com isso eu não tenho tanto espaço morto ali, não tenho tanto espaço descolado. Eu não estou mais utilizando drenos, né? E os meus pacientes têm uma evolução super favorável, com uma recuperação mais rápida. Com o passar dos anos, obviamente essa técnica também foi evoluindo, né? E hoje, além de você aderir à pele, quando você está fazendo esses pontos internos, você já vem tracionando a pele. Então você já vem puxando a pele de cima para baixo, para essa pele chegar até lá embaixo, na região do público, com mais facilidade, né? E gerando menos tensão naquela cicatriz, naquele corte que está lá embaixo. Então hoje o nome técnico desses pontos são chamados pontos de tração progressiva, né? Então você vai tracionando, né, aquela pele para baixo, ao mesmo tempo que está tracionando, você já vai aderindo lá de novo. Então a área de espaço descolado fica pequena. Você sabe que a formação de líquido ela acontece na área que está descolada. Então, se você tem pequenas áreas descoladas, a formação de líquido que acontece é muito pequena, né? Então, além de você ter uma formação de líquido menor,
você tem uma tensão na cicatriz menor, então o resultado estético da cicatriz tende a ser melhor, tá? E o paciente consegue também se esticar mais precocemente. Com cerca de 3, 4 dias o paciente já começa a ficar já na posição ereta, né? Então encurta o tempo de recuperação. Que bacana. Existem já milhares de trabalhos científicos, né, que você perguntou antes sobre a tecnologia lá, mas aqui, comparando a abdominoplastia sem drenos e com drenos, existem milhares de trabalhos com níveis de significância estatísticas adequados, mostrando a eficácia desses pontos e mostrando que o índice de seroma, que é o acúmulo de líquido naquela área do abdômen, é idêntica nos grupos que a gente realiza os pontos de tração progressiva ou no grupo que utiliza dreno, né? Então você não tem um aumento do risco de formar seroma. Olha aí, ó, que legal. E o tamanho das incisões hoje, na abdominoplastia clássica? Existe uma tendência de diminuição ou não? A gente sempre busca, né? Ou isso não importa? Não importa, sem dúvida. O paciente importa. questiona bastante em relação ao tamanho sem dúvida. da incisão? A extensão da cicatriz é uma preocupação. Tá. E é uma preocupação mútua, né? Tanto do paciente como do cirurgião. Você tem que entregar um bom contorno, um bom formato corporal com a menor cicatriz possível. Né? Legal. Então, na parte corporal, o que tende a auxiliar nisso são as tecnologias de retração de pele, né? Só que aí entra aquela questão de você avaliar bem se aquela pele vai ter um potencial, uma capacidade de retrair e não ficar uma sobra de pele, né? Mas isso de redução de cicatrizes, César, a evolução mais significativa nos últimos anos que a gente teve foi na cirurgia de mama, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá bom. Vamos só concluir a parte do abdômen. Mas pode falar. Não, por favor, sobre cicatrizes. Então, O que é uma cicatriz pequena hoje, ou um tamanho, vamos dizer assim, esteticamente aceitável pela maioria das mulheres? Sim. E homens? Sim. Então, a cicatriz de uma cirurgia no abdômen, seja de uma abdominoplastia, uma mini abdominoplastia ou até técnicas menos invasivas, que é a Mila, né, que é a correção da diástase por vídeo, ela tem que estar escondida abaixo do biquíni, abaixo da roupa íntima. Acho que essa aqui é a grande exigência, né? Tanto para ter um bom resultado cirúrgico. Você não adianta fazer uma cirurgia e estar com a cicatriz exposta. A extensão dessa cicatriz, ela vai ser proporcional à quantidade de pele que a gente tem que remover desse abdômen, né? Então, se o paciente tem uma grande quantidade de pele a ser retirada, a extensão das cicatrizes acaba sendo grande. Se a quantidade de pele a ser retirada é menor, a cicatriz é menor. Aí que entram, né, as tecnologias de retração de pele para auxiliar, né? Então, muitas vezes a gente vê assim, o cantinho da cicatriz fica às vezes uma dobrinha, né? O termo que é uma orelhinha, né? Ou um ear dog, né? Em inglês. Muitas vezes você consegue resolver esse ear dog com o renúvio, com o argoplasma, sem você ter que estender um pouco mais a cicatriz. Então, as tecnologias de retração de pele tendem a auxiliar na redução da extensão dessa cicatriz da abdominoplastia convencional, com certeza. Que bacana. Você chegou a mencionar o uso do vídeo nessa cirurgia. O que é e como é usado isso? Qual a indicação? Qual o passo? Nós temos, isso é bem voltado para as mulheres pós-gestação. Tá? Então, nós temos no abdômen 3 estruturas que normalmente a gente precisa melhorar após uma gestação. É a gordura, que é tratada com a lipoaspiração, o músculo, que é tratado através da aplicatura, e o excesso de pele, que pode ser tratado através de uma retirada de pele ou através da retração, através do uso das tecnologias. Quando a gente se refere à musculatura, existe hoje uma técnica chamada Mila, né? Que nessa técnica a gente acessa toda a parede abdominal por videolaparoscopia.
né, através do aparelho de vídeo. Mas você entra na cavidade? Não, Tá. pelo subcutâneo. Pelo subcutâneo. Tá. Você entra com 3 incisões na região do pub, 3 incisões pequenas, né? Então você usa para descolar esse subcutâneo e aí, com o auxílio do vídeo, você faz a aplicatura da diástase sem a necessidade da abdominoplastia. Que bacana, sem fazer todo aquele descolamento. Você acaba fazendo um pequeno descolamento por São vídeo. túneis, né? São túneis, tá? Então, tanto que o termo MILA, né, significa abdominoplastia minimamente invasiva laparoscópica, né? Acaba sendo uma abdominoplastia, porém com 3 pequenas incisões de 1 centímetro, 1,5 centímetro, que são os portais para você entrar com o aparelho de vídeo. Que bacana. Talvez não seja da tua área, mas como é que está hoje a cirurgia robótica na indicação da correção da diástase do reto? A técnica, a MILA, ela é uma técnica nova também, que tem cerca de 5 anos. Tá? Que então está em desenvolvimento, e junto com ela também a robótica. Então a gente já tem alguns cirurgiões no mundo fazendo aplicatura através da robótica. Que bacana. Então é uma coisa que certamente aí em pouco tempo já deve estar presente aqui em Curitiba. Assim. Maravilha. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu entendi bastante, você fala muito bem, muito claro. Tenho certeza que o nosso ouvinte aqui, se tiverem dúvidas, o Dr. Mário fica à disposição, ele já comentou isso comigo, tá? Depois ele vai deixar o contato dele. Pode ser, Mário? Claro, certamente. Para a gente poder esclarecer cada vez mais, informar cada vez mais você que tem interesse na área da cirurgia plástica, de procedimentos minimamente invasivos, recuperação rápida. Eu acho que tudo isso agrega aí para você entender um pouquinho esse mundo das cirurgias estéticas, das cirurgias plásticas. Vamos falar um pouquinho de mama? Vamos, ótimo. O que é uma cirurgia de mama, assim? O que hoje tem de mais recente em termos de procedimento? Alguma coisa nova, Dr. Mário? Olha, o que mudou bastante na cirurgia de mama a gente tem uma mudança bastante drástica na cirurgia de mama aí a partir de 2017, 2018, tá? O cirurgião plástico foi obrigado a saber estruturar o implante. Estou falando de cirurgia de prótese de mama, vou falar da prótese, né? Estruturar o implante? Estruturar o implante dentro da mama. Estruturar o implante dentro da mama. Porque antes, né, de 2018, 2017, os implantes tinham texturas cada vez mais espessas, mais grossas, e essas texturas faziam com que o implante criasse aderência, né, como se fosse um velcro dentro do tecido mamário. E o próprio implante já era, vamos dizer assim, autossuficiente ali dentro para ficar firme e se manter estável na posição. A cirurgia plástica enfrentou... Posso fazer uma pergunta aqui? Assim, ó. Então, às vezes era até... não é necessário, vamos dizer assim, era até desejado que se formasse essa cápsula? Sim, a cápsula, ela vai, vamos falar assim, a cápsula ela se forma independente em todo dispositivo médico que você tem ali dentro, vai formar a cápsula. Então, por causa da reação do corpo estranho. Tá. Então, as próteses que tinham mais textura, elas provocavam uma cápsula mais espessa. Tá. Uma cápsula um pouco mais espessa, e essa cápsula mais espessa era uma estrutura ali dentro que dava mais estabilidade ao implante. Porém, trabalhos atuais mostram que essas próteses que têm mais textura, elas trazem um risco maior de algumas complicações indesejadas. E a mais, vamos dizer assim, grave delas é um raro tipo de linfoma, né? Então hoje a gente sabe que o implante de silicone, dependendo da sua textura, que é a parte externa do implante, tem mais ou menos chance de desenvolver um tipo raro de linfoma, que é um câncer das células de defesa do organismo. Então o cirurgião plástico ele se viu obrigado
a utilizar implantes com menos textura. Implantes lisos ou até implantes com microtextura, que é o que a gente tem hoje, né? Porém, esses implantes, eles não criam essa estrutura de sustentação. Então, o cirurgião tem que criar essa estrutura antes de colocar a prótese ali dentro, né? E essas estruturas, né, hoje a gente tem basicamente duas, são o sutiã interno, que é uma rede de pontos internos que é feito na mama para melhorar os ligamentos internos da mama, como o sulco mamário, porção lateral da mama, e a alça muscular, que hoje você descola o músculo de uma maneira muito mais inteligente do que descolava há 10, 15 anos atrás, preservando estruturas, principalmente na lateral do tórax, preservando inserções do músculo, para esse músculo auxiliar na sustentação do implante. E essas estruturas e essas técnicas novas que foram surgindo devido a essa dificuldade que foi aparecendo com a mudança da superfície dos implantes, esse conjunto de estruturas é chamado hoje de prótese estruturada, mastopexia estruturada. Que bacana! Ou seja, não é só colocar prótese lá, fazer uma incisão, descolar e... Não. A cirurgia... Você trabalha no músculo, nos ligamentos... Exatamente. A cirurgia de prótese de mama, vamos pegar ali de 20 anos atrás, 15 anos atrás, era muito mais simples, né? O cirurgião, vamos falar um termo assim, fazia um descolamento na mama, muitas vezes até com o próprio dedo, né? Tinha cirurgião que descolava com o dedo e depois ia ver o que estava sangrando e colocava a prótese ali dentro. Hoje não, hoje você tem que criar obrigatoriamente essas estruturas. Se você tem um músculo que é muito forte na parte medial, por exemplo, aqui no meio do tórax, você tem que até fazer algumas miotomias para enfraquecer um pouco esse músculo, para esse músculo não contrair, não empurrar a prótese lateral. Então você tem que entender muito mais a dinâmica daquele músculo, né? Trabalhar isso para aquele teu resultado ter mais estabilidade. Outra tendência também, com essa estabilidade maior dos implantes, é a gente não precisar de implantes muito grandes, né? É muito comum pacientes chegarem, às vezes, no meu consultório assim: doutor, eu estou com o colo da minha mama baixo, né? Tem uma prótese aqui de 500, quero aumentar para 600, né? Porque para eu aumentar meu colo, vou ter que aumentar o volume dessa prótese. E quando a gente vai examinar o paciente, aquele implante grande, ele já está aqui embaixo, né? Onde é que está a sustentação? Sem sustentação. Aí eu explico para o paciente, se a gente criar estruturas de sustentação, uma prótese até menor do que essa que você tem, vai estar mais alta, o teu colo vai parecer maior, a prótese vai ser mais leve, então ela vai forçar menos as estruturas que a gente vai criar, e o resultado vai ser mais duradouro. Então, uma das cirurgias que eu mais fiz nos últimos 2 anos foi troca de prótese, né? Mas não somente trocar a prótese, né? Você readequar toda a arquitetura ali interna para aquele implante ter um bom posicionamento e um bom resultado cirúrgico. Que bacana! Ou seja, não é o tamanho da prótese, todo o tratamento no leito cirúrgico, no espaço que está trabalhando ali, que vai fazer a diferença também, né? O mais importante é o bom posicionamento do implante. E não o volume, né? Que bacana. Hoje, em termos assim de recuperação, conte para nós um pouquinho como é que funciona uma mãe, né, que já está aí com 8 meses de gestação. Vou criar aqui um caso hipotético. 8 meses pós-gestação, teve o neném, 8 meses após, e ela procura você para fazer uma cirurgia de contorno facial, né? contorno corporal, né? Ou seja, vai mama, abdômen e algumas áreas do corpo que incomodam. Quanto tempo de recuperação uma paciente dessa? Então assim, vamos imaginar. Primeiro a gente tem que ver se essa paciente está apta a realizar a cirurgia. Está apta. Ela está apta. Ela já 8 parou meses de amamentar. Está ok? É pouco tempo? Depende. Isso não existe um tempo mínimo, né? Porque isso vai depender de vários fatores, né? Qual que é a média de tempo, normalmente? Assim? Um dos fatores primordiais é se a paciente já parou de amamentar. Parou. Né? Parou de amamentar,
há pelo menos 3, 6 meses, vamos falar assim. Tá. Então parou. Parou de amamentar. Parou de amamentar. Essa paciente também ela já tem que ter voltado, o ideal, né? Voltado ao peso pré-gestação. Ela perdeu o peso da gestação. Perdeu o peso, né? Aí, vamos dizer que ela está apta para cirurgia. Mas vamos lá, né? é importante você comentar, porque Sim. com certeza pode ter alguma mãe lá que consegue se identificar com esses... Ó, você que já emagreceu, perdeu o peso da gestação que adquire ali, digamos lá, seus 12, 15 quilos, vamos dizer assim, que é máximo, assim, que é. Perdeu peso, já parou de amamentar, passou dos 6 meses, né, que é um mínimo que eu acho que é importante, né? Eu sempre tem paciente que Como é que já, você... tem pacientes que já operaram comigo outras cirurgias. Tá. Às vezes mandam mensagem: doutor, engravidei. Mas não meu amamentou. Não, assim, meu filho vai nascer, eu quero já marcar uma consulta com 1 mês e pouco, né, que o bebê nasceu para fazer a cirurgia. Eu falo: calma. Eu falo assim: ó, cada fase da vida você tem que aproveitar, tem que curtir, tem que vivenciar. Amamente o filho, né, 6 meses, né, pelo menos, assim, ou mais, né, amamente, porque é um momento que não vai voltar na sua vida. Aproveita essa fase com calma, curta essa fase. Depois, né, que parou de amamentar, espere ainda, tem que esperar pelo menos uns 3 meses. Aí vem o consultório que a gente vai te ajudar, né, nesse caminho para, vamos dizer assim, resolver, né, ou melhorar as alterações que essa gestação trouxe. Bacana. Então é comum as mulheres, principalmente as mulheres que se cuidam bastante, né, ficarem preocupadas com essas alterações, mas a gente tem que tranquilizá-las também, né, para curtir aquele momento, né, senão ela passa aquele momento e depois, poxa, passou aquela fase da criança pequena que é tão... Todas as fases, né, são boas, né, mas assim, é tão boa, né. Então vamos lá, nossa paciente já emagreceu, já está feliz, não tem nenhuma alteração assim de humor, depressão, pós-parto, nada disso, a criança já parou de amamentar, está com seus 8 a 12 meses? É um ano da gestação. 1 ano da gestação. Aí ela procurou, aí a gente tem que imaginar que ela vai fazer uma cirurgia, então, uma cirurgia grande, né? Que ela vai fazer querer tudo que precisa. E ela está com tudo alterado, ou seja, com todo respeito, ela quer reduzir um pouco as mamas, ou posicionar as mamas, né? Ela tem algumas gorduras localizadas. Tá. Então ela vai acabar fazendo o que a gente chama... E o abdômen, né? A gente chama isso de mummy makeover, né? Isso, mummy makeover. Que é a transformação da mamãe, tá? Esse termo, ele se refere, né, a um conjunto de cirurgias que a mulher após a gestação vai precisar. Então vamos imaginar que nesse caso, ela vai precisar de uma abdominoplastia. Isso. Né, uma lipoaspiração de porte pequeno, né, e uma mastopexia, né, que é aquela cirurgia para levantar a mama, com uma troca de prótese. Que ela já tem uma prótese que ela colocou lá. Isso, que é o dia a dia do consultório, sabe? Que mais aparece. Então, essa cirurgia, né, ela normalmente tem uma duração de aproximadamente umas 6 horas, tem uma cirurgia longa. 6 horas. É uma cirurgia que quando a gente realiza, toda semana a gente realiza alguma cirurgia dessa, normalmente é só aquela cirurgia no dia. Isso é extremamente importante, né? O cirurgião tem que estar 100% dedicado a um caso de cirurgia grande assim. Essa paciente, ela vai ficar 1 dia internada no hospital. Tá? Então, 1 dia internada no hospital. E no dia seguinte ao dia da cirurgia, ela recebe alta e vai para casa. Tá? Ela vai para casa, né, tendo ainda que caminhar com um pouco curvada nos primeiros 2 a 3 dias. Ela não vai estar usando o dreno. Né? Então, lembrando que ela não vai estar usando o dreno no abdômen. Então, a partir do 3º dia, ela vai começar a se esticar. Tá? Com cerca de 7 a 10 dias, essa paciente ela já vai estar com uma certa independência. Né? Vamos colocar 10 dias. Né? Eu sempre gosto de colocar o tempo um pouquinho a mais, né, do que o paciente normalmente vai precisar. Com cerca de 10 dias, né, depois dessa cirurgia, o paciente já consegue ter uma boa independência dentro de casa. Ela ainda não retomou o trabalho. Ela pode retomar, de repente, o trabalho em home office. Né? Então, trabalho administrativo, mexer num computador, isso desde que ela chegar em casa, ela já vai poder retomar. Com cerca de 3 semanas da cirurgia, essa paciente já volta a dirigir. Carro automático, né? Já volta a dirigir com 3 semanas. E
Trabalhos que não envolvem esforço físico, em 3 semanas ela retoma. 1 mês de cirurgia ela já volta para atividades físicas, né? Atividades físicas ainda orientadas, atividades mais leves, né? Já para de usar por alguns períodos do dia aquelas cintas com placas, então ela já se sente bem para sair, tendo um convívio social, né? E com 60 dias que a gente considera a recuperação completa. Olha aí. 60 dias o paciente pode usar biquíni, né, a gente fala. O resultado ainda não vai estar totalmente pronto, né? Mas a gente já tem aí normalmente uma absorção de 70% do edema, do inchaço gerado pela cirurgia. Então o contorno, o resultado já está bonito, né? Para a gente ver o resultado final dessa cirurgia aí vai cerca aí de uns 10 meses, 1 ano, né? Mas com 60 dias ela já pode ir para uma praia, né? Fazer qualquer atividade física, atividades dentro de água, piscina. Então que maravilha! Acaba sendo um tempo não tão longo, né? Uma recuperação muito boa, né? Sim. Pelo tamanho, né? Assim, pelo que proporciona a mudança para a mulher, né? Sim. Em termos de autoestima, tá com a criança, tal. E eu acho que um termo assim, pelo menos eu que trabalho muito com a face, não que ela vai voltar a ser exatamente como era a mesma, mas ela vai estar assim muito próxima de como ela se aceitava antes, né? Ah, sem dúvida, né? Porque, não sei se você se depara às vezes com isso. Assim, eu quero ter meu corpo de antes, mas já dilatou um pouco a pelve. Sim, não, as alterações, por exemplo, ósseas, né, geradas na gestação, é claro que elas não vão retomar, né? Isso. Mas tem muitos pacientes até que falam assim, puxa, agora eu estou até melhor do que eu era, né? Boa! Aqueles pacientes que às vezes não se cuidaram tanto na adolescência, não faziam atividade física. Excelente, boa colocação. Muitas vezes, após uma cirurgia dessa, elas se sentem melhores do que quando tinham lá seus 20 anos. Melhores. Tem muitos exemplos, sabe? Que bacana. E essa cirurgia, né, esse conjunto de cirurgias, eles mudam até a personalidade assim, do paciente, sabe? Aquele paciente, muitas vezes, a gente percebe no consultório até a roupa que o paciente vai, né? Desde a primeira consulta, que ela vai com aquela roupa se escondendo, né? Aí, do retorno de 60 dias, é aquele retorno com um sorrisão no rosto, a roupa mais justinha, se sentindo bem, sabe? Muitas vezes relatos do marido, né? Assim, poxa, doutor, olha que essa cirurgia como ajudou o relacionamento do casal, porque a mulher se sentindo mais confiante, ela vai ficar mais tranquila até no relacionamento com o marido. Então é assim, eu penso e falo assim, todas as mulheres deveriam ter assim a oportunidade, né, de poder assim se cuidar, né, após esse período de gestação, né? Seria importante. Bacana. Doutor Mário, bacana, hein? Olha, um papo super legal, eu tenho certeza aqui que nossas mamães, futuras mamães aí, até os homens, a gente conseguir entender um pouquinho esse mundo da lipoaspiração, né, dessas cirurgias estéticas, muito bacana. Antes de nós finalizarmos aqui, eu acho importante assim você comentar com a gente qual que é assim um recado que você passa assim para as pessoas de uma maneira geral que você acha importante, que elas não tiveram talvez a oportunidade de fazer um procedimento desse, mas que de repente procuram passar uma mensagem assim de otimismo, assim, olha, porque hoje o acesso à cirurgia plástica, alguns comentam que é muito difícil, né? A questão financeira do país. Assim, eu vejo que, como eu trabalhei, né, vamos lá, eu fiz a minha formação num hospital, que é um hospital público. Né? A gente faz 5 anos de residência, né, 3 somente de cirurgia plástica, e fiquei mais 7, 8 anos lá. E lá nesse hospital, a gente realizava cirurgias assim, né? Uhum. É claro que o paciente até chegar lá era um caminho longo, né? Mas difícil essa pergunta. É difícil, né? Mas é difícil mesmo. Difícil porque existe algo que possa ser feito? Eu acho que o que poderia, assim, talvez, né, para quem não tem acesso, assim, até órgãos governamentais, assim, buscarem, né, assim, alguns programas, né, de
com seriedade, com segurança, né? Porque o problema é que aí daí também muitas vezes se abre uma oportunidade para profissionais mal qualificados, né, realizarem procedimentos com custo mais baixo, né? Mas eu acho que tinha que ser algum programa do governo. Mas é um tema complicado. Né? Complicado. Até desculpa fazer essa pergunta para você aqui. Esse é um dos meus objetivos hoje, sim, sabe? E eu sou me formei em 94, estou com quase 30 anos aí de formado e mais de 20 de rinoplastia, só de nariz. E eu tenho como propósito deixar as coisas um pouco mais acessíveis, para quem não tem condição. E é uma dificuldade enorme. Não é só nem a questão da parte financeira, é todo o processo, sim, sabe? Sim. Então eu peço assim, de repente aos colegas que de repente tem alguma ideia diferente, né, que possa nos ajudar, sabe? Eu lembro que na época na residência, né, quando eu comecei a ver assim, né, o potencial da cirurgia plástica, né, de melhorar a vida das pessoas, né? Eu falava, poxa, né, o governo. E daí na época a gente tava lá com o governo de esquerda, né, do PT, criando bolsa, não sei, bolsa. Eles tinham que criar um programa, né? Então, bolsa, cirurgia plástica, não sei, né, mas assim, um programa de incentivo, né? Incentivo. Não mas para pegar, né, algumas pessoas da população pelas mudanças melhorar. Que proporciona a cirurgia plástica nas pessoas, em termos de saúde mental. Sim, certamente. Deveria ter um incentivo muito maior que existe hoje, no meu ponto de vista. Com certeza. Eu acho que a cirurgia plástica ela não pode ser, essa aqui é estética, essa é reparadora, né? É a cirurgia plástica. Ela é uma especialidade médica. O resultado final é o conceito global, né? Sim, ele vai muito além de uma estética, né? É muito além de estética. Então, acho que não pode existir essa separação. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica luta por isso, né? Que é uma especialidade médica, né? Que você detém de técnicas cirúrgicas, né? Assim como a otorrino tem, a ortopedia, enfim. Você detém de técnicas cirúrgicas para proporcionar melhores condições de vida, que na questão da cirurgia plástica acaba também esteticamente tendo um benefício. Mas o benefício vai muito além, né? Vai muito além. É saúde, né? E o termo saúde, né? Isso é estudado. Saúde não é só não ter doença, né? Saúde é o bem-estar, né? da pessoa, né? Então a cirurgia plástica ela agrega muito em saúde, sem dúvida. Bacana. Hoje você atende aonde, Dr. Mário? O meu consultório ele fica no bairro Água Verde, aqui em Curitiba, na rua Petit Carneiro. Tá. Qual que é a melhor maneira de entrar em contato com você? Pelo Instagram, rede social? Isso. Tanto no site como no Instagram, a gente tem ali, né, os contatos, né, as formas de contato, né, WhatsApp, telefone, e-mail, tudo. Aqui nós comentamos muito sobre a importância da formação, do tempo já de formado, da equipe que ele trabalha, uma equipe multidisciplinar, não é isso? Sim. Para que possa ser realizada uma cirurgia segura, em hospitais com segurança necessária, não é isso, Dr. Mário? Sem dúvida. A gente estava falando antes ali, né, de quando você... De tornar a cirurgia mais acessível, né? Aí muitas vezes você acaba alguns grupos, vamos falar assim, né, enxergando isso como uma oportunidade e reduzindo o custo, mas reduzindo segurança, né? Então a cirurgia plástica, né, ela tem que ser feita, principalmente uma cirurgia maior, tem que ser feita em hospital. É isso, né? Então, hoje em Curitiba, nós temos hospitais assim referenciados somente em cirurgia plástica, com estruturas excelentes, com equipamentos de segurança, com respiradores, com carrinhos de anestesia, para fazer qualquer tipo de anestesia, né? Então, até esse é um dos motivos que muita gente de fora de Curitiba vem para cá, né, para realizar a sua cirurgia aqui. Não sei se você lembra, na época da pandemia, que eu não lembro o nome do ministro da Saúde na época, que ele comentou assim, Curitiba não me preocupa. Né? Isso mesmo. Se o Brasil fosse igual a Curitiba, a pandemia, a gente estava tranquilo. Então a estrutura de saúde da nossa cidade é
espetacular. Então a gente utilizar os recursos que tem, né? Então a cirurgia plástica tem que ser feita em hospital com essas estruturas. A segurança é o primeiro ponto, né, que entra na preocupação dessa cirurgia, desde do planejamento cirúrgico, né, se você pode associar tantas cirurgias ou não. Então a segurança está sempre ali em primeiro ponto, né? O contato que o paciente tem que ter, né, no pós-operatório com a equipe. Então o paciente tem que ter maneiras de entrar em contato com o cirurgião fáceis, né? Eu acho que hoje não é meio inadmissível o paciente não ter o celular, né, do seu cirurgião, né? Então tudo isso gera segurança no procedimento, né? Muito bacana. E parabéns. Não, imagina, parabéns pela postura que você tem aí no teu dia a dia. Já vi que não te conhecia pessoalmente, né? A gente se cruzava em congresso, sim, né? Que você comentou, exato. mas pessoalmente assim nunca tinha conversado com o Mário. Muito legal, né? Vamos encerrar por aqui o nosso podcast de número 86 do Ser Médico Podcast. Foi muito bacana ter você aí, o seu tempo é precioso para nós, eu agradeço. Estamos no Spotify, no YouTube, nas principais redes sociais. Doutor Mário também está por aí, né, doutor Mário? Com certeza. Nas redes sociais a gente sempre tenta trazer informações, né, Qual de é qualidade. O teu Instagram? O Instagram é DR, né, Dr. Mário Bondiolo. Não deixem de seguir o Dr. Mário, conferir lá. Eu vejo que ele publica bastante coisa, assim, as postagens dele sobre conteúdos muito éticos de saúde. É muito importante, pessoal. Ok? Não deixe de conferir este episódio e os episódios anteriores. Até lá.